Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso último estudo de Tito. Será Tito, capítulo 3, versos 12 a 15. Esse é o 8º estudo em Tito. Mas antes nós vamos começar com uma oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por esse dia. Obrigado pelo culto ontem à noite. Obrigado porque o Senhor nos deu uma noite de descanso muito boa. Agradeço a Ti pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes nessa manhã e que o Senhor possa nos permitir ter um dia muito agradável na Tua presença, junto com os nossos familiares e amigos, Pai. Que o Senhor também possa iluminar essa palavra nos nossos corações. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O último estudo hoje de Tito. Avançamos bem, né, irmãos? Conseguiu avançar legal aí esse ano. A gente vai ainda fazer alguns pequenos estudos para concluir. E ano que vem vamos ter um ano inteiro aí dedicado a Romanos. Vai ser um ano bem cheio, né? Muito bem, eu vou fazer o compartilhamento de tela. Vou fazer a leitura aqui do texto. Paulo fala o seguinte aqui nas observações finais. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até vocês, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Bom, eu confesso que quando eu comecei a preparar esse estudo, eu achei assim que ia ser algo bastante breve, que talvez por ser uma conclusão de uma carta em que ela já abordava bastante coisas complexas, de ordem prática. Então, esse final, esses 4 versículos não teriam muito a nos dizer. Mas, ao contrário, é uma carta cujo final é bastante cheio de detalhes, inclusive para a nossa instrução. Já trabalhamos aqui no decorrer dessas últimas 7 semanas acerca do comportamento de vários grupos na igreja, homens mais velhos, mulheres, jovens. Também vimos várias questões acerca dos hereges gnósticos, também sobre a questão do respeito que nós devemos ter aos governantes, e por aí vai. E aqui, Paulo ele vai concluir essa carta. E a ideia aqui é transmitir informações pessoais para Tito e lembrar que a igreja deve aprender a dedicar-se às boas obras. Dá a impressão que aqui é uma fé de ordem objetiva. Nós temos na igreja, isso a gente vivencia a cada experiência de culto, uma fé de ordem subjetiva, ou seja, é uma vida de oração, uma vida de louvor, de adoração. Muitas vezes a confissão acaba sendo uma prática, ou jejum, ou leitura da Bíblia. São tudo práticas bastante subjetivas da nossa relação com Deus. Mas boas obras é a implementação da nossa fé de modo prático. E sempre aqui a finalidade é suprir a necessidade das pessoas, primeiramente os domésticos da fé, mas também das pessoas de fora, a fim de que nós não nos tornemos infrutíferos. Nem nos tornemos infrutíferos enquanto seres humanos, tampouco que a nossa fé se torna algo infrutífera. E aí Paulo ele começa dizendo lá no verso 12, quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois eu decidi passar o inverno ali. Então, esse final de carta, irmãos, ele mostra
o zelo e o amor que Paulo tinha tanto por Tito quanto pelas igrejas, inclusive de Creta. Lembramos que lá em Creta era uma igreja bastante jovem, ela tinha toda uma cultura grega por detrás. A gente lembra que Paulo esteve no Areópago, e os gregos eles eram apegados a diversos deuses, então tinha ali uma cultura bastante pagã, muito impregnada. Então, Paulo, de fato, ele demonstrou esse amor, não somente pela igreja, mas também por Tito, e ele queria encontrar Tito. Eu imagino que Paulo devia estar com saudade daquele discípulo querido, aquele homem que havia realmente dedicado o seu tempo ali naquela igreja, e ele queria poder se encontrar com esse homem tão especial. O apóstolo havia decidido enviar, então, 2 discípulos até Creta, Ártemas e Tíquico, para que eles, então, ficassem no lugar de Tito. Paulo diz assim, quando eu enviar Ártemas e Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro. Quer dizer o seguinte, que Paulo queria que Tito viesse até o encontro de Paulo, mas Paulo, em momento nenhum, ele passou pela cabeça em deixar aquela igreja desamparada. Significa o seguinte, que a igreja ela não ficaria de modo nenhum desassistida. Ela estava passando por um momento bastante complicado, havia muitos hereges, até de origem judaica ali, os gnósticos, esse pessoal que misturava muitas coisas, assim, no sentido de lei judaica, uma lei judaica alterada junto com esoterismo. Esse pessoal também não reconhecia que Jesus havia vindo em carne. Então, assim, então, também eles negavam essa questão de ressurreição e tudo isso. Era algo bastante, eu diria assim, bastante complicado. E Paulo não queria que aquela igreja ficasse desamparada. Pelo contrário, ele queria que aquela igreja fosse pastoreada de maneira muito próxima, justamente em razão dos hereges que estavam ali para perverter a doutrina. E aqui, irmãos, um conceito interessante acerca do pastoreio é em relação à questão da proteção que o pastor deve ter em relação aos demais irmãos, aquilo que a palavra chama de ovelhas. O pastor é uma ovelha junto, ali, com as demais ovelhas. Mas o pastor está ali justamente com essa missão, essa função de proteger o rebanho. E proteger o rebanho, irmãos, significa proteger o púlpito. Tudo bem? É muito importante que as pessoas que ocupem o púlpito, que transmitam a mensagem, seja de maneira pregada ou cantada, sejam pessoas idôneas que compartilham da mesma fé. Há muitos relatos de muitas igrejas que, assim, foram divididas porque, em algum momento, a igreja abriu concessão para um desconhecido estar pregando ali. Ou então uma grande parte da igreja foi levada a um outro lugar para ouvir um pregador itinerante, desses que prometem tantas coisas, e, na verdade, a intenção é levar recursos financeiros. Então, assim, pastoreio, nesse caso aqui, bem específico, ele tem a missão de proteger o púlpito. Às vezes o pastor ele pode ser assim acusado de alguém que vai monopolizar o púlpito. Eu já ouvi bastante esse tipo de coisa. Imagino que o pastor Guto, o pastor Ulisses já ouviram coisas assim. Mas o pastor fica monopolizando o púlpito, não deixa que ninguém pregue, não fica convidando e tal. É claro que se convida, mas a gente procura ter um cuidado. A gente não quer que pessoas desconhecidas ocupem o púlpito. Mas o irmão conhece, então a pessoa indicou, né? Isso tudo é bastante complicado e a gente precisa ser bastante criterioso nisso, porque depois que o estrago está feito, é muito difícil também recuperar. Muito bem, então Paulo tinha essa preocupação ali de deixar pessoas cuidando dessa igreja, e seriam 2 pessoas, seria Ártemas e Tíquico. Bom, quem que era Ártemas?
Esse nome significa dom de Artemis. Dom de Artemis. Artemis era uma deusa grega que os habitantes da Ásia Menor emprestaram e deram o nome de Diana. Então, Artemis e Diana seria a mesma deusa pagã grega. Bom, Ártemis, então, leva esse nome, que sugere essa deusa, veio desse nome dessa deusa grega, tá certo? Só que a gente não sabe Ártemis, nada, nenhum versículo assim é dedicado a Ártemis, a não ser aqui na carta de Tito. Sabemos apenas aquilo que o próprio versículo já infere, deixa transparecer, que ele era um homem cristão, ele era um discípulo de Paulo, então ele havia sido enviado para ajudar a igreja de Creta. E assim entende-se que ele era alguém consagrado para o ministério, cuja vida refletiu o amor de Cristo. Era uma pessoa confiável, era um discípulo de excelência, era alguém determinado no seu coração para fazer isso. É só o que nós sabemos de Ártemis, nada mais. Mas o que sabemos dele, nesse versículo, é o suficiente para testar a qualidade da sua fé. Do contrário, Paulo, que o conhecia pessoalmente, não mandaria ele para Creta. Agora, sobre Tíquico, já nós temos muitas referências sobre ele. Lá em Atos, no capítulo 20, verso 4, é mencionado que Tíquico permaneceu com Paulo durante a primeira prisão em Roma. E ali, então, Tíquico podia auxiliar Paulo nas suas necessidades. Tanto que ele levou cartas que Paulo escreveu da prisão, seja a carta aqui de Efésios, né, essa linda carta de Efésios, a carta de Colossenses, a própria carta para Filemon, né, esse crente que tinha escravos, inclusive Onésimo. Então, Tíquico levou, Paulo escreveu, talvez com a ajuda de um secretário, e Tíquico depois levou essa carta para essas igrejas. Então, era um homem que ajudava Paulo nas suas necessidades. E Tíquico havia nascido na Ásia, provavelmente na cidade de Éfeso. Essa grande cidade de Éfeso, cuja igreja Timóteo pastoreava, passou a pastorear no momento em que Tito pastoreava a igreja em Creta. Bom, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, mandou essa carta pelas mãos de um filho daquele lugar, de alguém que havia nascido em Éfeso, que é, no caso, Tíquico, e com a seguinte descrição acerca dele: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Envio a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Nota-se aqui, bom, Paulo estava na prisão e logicamente, que se tratava aqui de uma pessoa que era temente a Deus, cuja fidelidade a Cristo e também a sua sensibilidade o capacitava para o consolo e o encorajamento. Tanto é que Paulo escreve dessa maneira: olha, o irmão amado e fiel servo do Senhor, ele vai informar tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. E eu envio também com o intuito de que ele encoraje vocês. Então, assim, Paulo estava preocupado que talvez a moral daquelas pessoas, por conta da prisão de Paulo, havia baixado. Eles estavam certamente tristes com aquela situação, apreensivos. Então, Paulo manda Tíquico lá com essas cartas para encorajar aqueles irmãos. E também para que ele falasse de maneira verbal tudo o que estava acontecendo e também o que Paulo estava fazendo, não só por carta. Com certeza, Tíquico forneceu muitas informações por meio oral. Bom, quando Paulo escreve para os Colossenses, ele afirma o seguinte sobre esse discípulo: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração.
Olha só que palavra linda, que construção linda que foi colocada aqui. Tíquico foi enviado para aqueles irmãos para que ele pudesse fortalecer o coração deles. Eles estavam com a alma quebrada. Irmãos, quantas vezes nós estamos com os corações quebrados? E quando alguém é enviado até a gente para fortalecer o nosso coração, é o mesmo que nós nos sentirmos num oásis após ter passado por um deserto, assim, sem água. Então, estamos muito sedentos. Então, vem aquela água fresca e aquilo realmente traz um refrigério. Então, o objetivo aqui de Tíquico era levar esse refrigério ao coração daquelas pessoas. E Paulo diz o seguinte ainda, olha, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Isso é muito interessante. Muito provavelmente, nessa viagem, depois, Onésimo acabou voltando lá para o seu senhor, sendo devolvido, e lá para Filemão, depois, então, Paulo vai escrever o seguinte, olha, Filemão, você que é crente aí, né? Eu estou parafraseando, receba Onésimo como ele fosse eu próprio estando ali. Você perdeu ele um tempo para que agora você retivesse ele para todo sempre. Significa o seguinte, não mais necessariamente como escravo, mas agora como um irmão em Cristo, alguém com quem ele conviveria pela eternidade, porque ambos eram filhos do Senhor. Tíquico irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Paulo estava na prisão, como já foi dito, quando escreveu essas cartas. E é seguro afirmar que os cristãos daquelas igrejas, para os quais o apóstolo havia enviado cartas, estavam angustiados. E uma forma de as consolar era enviar pessoas que deveriam transmitir com honestidade sobre o que estava ocorrendo com Paulo, a fim de que elas fossem consoladas ou tivesse o coração fortalecido. Então, Tíquico e Onésimo preenchiam os requisitos necessários para essa missão. Irmãos, é muito fácil, assim, as pessoas hoje, por conta de problemas, os problemas, eu sei, eles são reais muitas vezes, mas há pessoas que se utilizam do seu problema para entrar numa onda de vitimismo e como uma maneira também de até angariar pena e até recursos das outras pessoas, além daquilo que seria o necessário, tá certo? Fazendo uma espécie de chantagem espiritual ou emocional, se valendo da sua situação. Não foi o que aconteceu aqui, tá? Não foi o que aconteceu lá na prisão, quando Paulo esteve lá, e aí então ele mandou a carta para Efésios, para Colossenses, Filipenses, Filemão, enfim. Esses homens, no caso Tíquico, ele de fato ele enviou a carta de Paulo, entregou a carta em mãos para os dirigentes das igrejas, e ele relatou com fidelidade, de fato, o que estava acontecendo com Paulo, para que o coração daquelas pessoas fosse, os corações deles fossem fortalecidos. Muito bem. Diz aqui que Paulo ele enviaria esse Ártemas e Tíquico até Creta, e ele pedia, então, que quando Tíquico e Ártemas chegassem até Creta, então que Tito viesse até Nicópolis, porque Paulo passaria o inverno naquela cidade. Bom, Nicópolis, esse nome significa cidade da vitória. Havia várias cidades com esse nome naquele tempo, mas a maioria dos comentaristas acredita que se trata de uma cidade portuária na costa do Mar Adriático, em Épiro, no nordeste da Grécia. E Nicópolis era a capital de Épiro, e havia se tornado colônia romana mais ou menos uns 90 anos antes, 31 antes de Cristo. E Paulo ele estava se organizando para passar o inverno nessa cidade. Viajar no rigor do inverno hoje em dia é complicado, só que hoje nós temos carros aquecidos, os aviões são aquecidos, imagino, né? Lá em cima tem um ambiente assim próprio para viagem, toda aquela pressurização, os ônibus têm aquecimento e tudo mais, as casas têm um aquecimento melhor, mas naquela época não era assim. As viagens eram muito difíceis no inverno.
e as viagens marítimas eram muito complicadas, elas ficavam até inviabilizadas. Só que o inverno também ele contribuía para paradas necessárias entre uma viagem e outra. Então, Paulo ele podia se valer desse momento de inverno para ter um tempo, talvez, de descanso, para se reorganizar. Lembrando que Nicópolis era uma cidade bastante importante, era um destino desejado, porque ali também havia jogos importantes ali, assim, e era uma capital, assim, não uma capital nos moldes de hoje, com milhões de habitantes, mas era uma cidade importante para a época. O fato é que Paulo desejava encontrar-se com Tito naquele lugar. E o interessante, em todos os lugares por onde Paulo passava, ele desejava fazer um intercâmbio, estar com as pessoas, conversar com as pessoas, obter informações e ter comunhão. E nesse caso também, ele desejava matar a saudade do seu discípulo querido. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de saber de você. Alguma dúvida? Algo que Deus falou com você até esse momento? Assim, algo que assim despertou você? Se você puder falar, você pode fazer esse uso da palavra agora, tá? Ô, pastor Marcos, Sim, Rony. já que ninguém falou, eu vou comentar algumas coisas. Eu fico impressionado porque a imagem que tem de um apóstolo, né, como de Paulo, é de uma pessoa que se preocupa mais com as coisas espirituais, né? Mas o Paulo era um gestor muito eficiente. Parece que ele tinha sido treinado num curso de gestão, porque realmente ele é uma pessoa que se preocupava com os problemas e resolvia os problemas, não é? Essa ideia de que ele ia ter um encontro com o Tíquico e mandou os representantes lá, os dois, com o Tito, e mandou os dois lá para suprir, mostra realmente uma capacidade de gestão fantástica, né? E puxa, isso eu nunca tinha pensado nisso, foi bom isso aí. Muito bom. E lembrando, Ronda, que Paulo ele era um homem extremamente instruído. Ele havia sido instruído por Gamaliel, importante, famoso rabino daquela época, né? Então, era alguém assim, ele era um poliglota, ele falava vários idiomas, assim, era alguém, né? Ele realmente era alguém assim, ele era um missionário, ele era um homem assim, eu diria, um homem globalizado para sua época, assim, né? Muito bom. Mais alguém? Bom, eu acho que não, né, irmãos? Eu acho que vocês não tenham dúvidas ou nada por enquanto, tá? Mas eu acho que mais para o final vão surgir algumas coisas. Aí vocês podem ainda participar depois, tá? Eu vou retomar aqui, aí a gente vai conversando depois. Muito bem. Paulo faz a seguinte recomendação para Tito: providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Mais uns nomes diferentes que estão aparecendo aqui, pelo menos o nome de Zenas. Bom, Zenas é uma forma abreviada, diminutiva de Zenodoro, que significa dado por Zeus, dado por Zeus. Nessa onda aí de nascimento de criança que a igreja está tendo, Zenodoro pode ser um nome bem sugestivo, não é mesmo? Olha, esqueça que eu falei, viu? Pelo amor de Deus. Muito bem. Nada também é dito sobre Zenas no Novo Testamento. São aqueles discípulos que são desconhecidos, pelo menos para nós, ou depois para os intérpretes da Bíblia.
Diz apenas que ele era jurista ou ele era um intérprete da lei. No entanto, com base nessa breve descrição, não é possível afirmar que se tratava de um ex-escriba judeu, os escribas judeus, os fariseus, saduceus, enfim, essa turma, eles eram os doutores da lei, eles eram os mestres da lei, né? Especialistas na lei judaica. Mas a gente não sabe se tratava aqui de fato de um escriba judeu ou de um jurista a serviço do Estado romano. Ele é apenas apresentado aqui como jurista, a fim de identificar esse homem, porque possivelmente havia muitas outras pessoas ali conhecidas com o nome de Zenas. Então, para que não houvesse ali nenhum tipo de confusão com relação à pessoa, Paulo deu essa dica, olha, Zenas, o jurista. Então, todo mundo já sabia de quem se tratava. Bom, se fosse aqui um cristão judeu, entendido na lei mosaica, seria de uma grande ajuda no sentido de responder dúvidas dos cristãos cretenses e confrontar os hereges gnósticos que haviam feito uma verdadeira salada com a lei mosaica. Mas sobre isso nós não podemos afirmar com total certeza. Agora, o que nós podemos afirmar é que tanto Zenas quanto Apolo, eles eram evangelistas itinerantes e provavelmente são eles que levaram essa carta para Tito, né, em mãos, né? Foram eles, assim, muito provavelmente foram eles, não foi outras pessoas. Com certeza eles ficariam ali um tempo, um pequeno período, enfim, para preparar Tito. Depois viria lá o Ártemas e o Tíquico enfim, para ficar no lugar ali de Tito, enquanto Tito se deslocasse lá para Nicópolis, tá? Mas, possivelmente, então, Zenas e Apolo levaram essa carta em mãos para Tito. E também Zenas era um homem, assim, do mesmo padrão dos outros, né? Cristãos muito fiéis, muito comprometidos, com ardor missionário, que não tinham medo de viajar naquele tempo, naquelas circunstâncias tão mais difíceis que hoje. Já o Apolo, nós conhecemos muito mais, até por conta daquele conflito que houve lá em Corinto, porque houve aquela divisão, olha, uns dizem que são de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, porque Apolo ele era um grego muito eloquente na pregação e tal, então havia esses partidarismos, né? E Paulo havia sido colocado ali em que havia alguns partidaristas de Apolo. Bom, Apolo havia nascido na cidade de Alexandria. Essa cidade havia sido fundada por Alexandre Magno e desenvolveu-se como um grande centro universitário, com uma grande biblioteca. Não somente Apolo, mas Lucas, Teófilo, Filemão se tornaram discípulos de Jesus como gregos muito eruditos, pessoas muito conhecedoras. E Apolo era uma pessoa muito instruída que havia pregado o evangelho lá em Éfeso. Quando Priscila e Áquila o ouviram, lá naquele contexto de Atos 18, eles perceberam algumas pequenas lacunas na pregação de Apolo. Uma delas é que ele só conhecia o batismo de João, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Então, Priscila e Áquila levam Apolo até a sua casa, convidam ele para ir na sua casa, e eles lhes explicam com exatidão o caminho de Deus. Apesar de Apolo ser um homem muito eloquente, ele aceitou, ele ouviu, e sem dúvida o seu conhecimento acerca de Cristo se tornou muito mais refinado. Irmãos, na área do conhecimento bíblico ou na área de qualquer tipo de conhecimento, sempre precisamos ter uma postura de alunos. Nunca uma postura vaidosa daquela pessoa que diz assim, olha, eu já sei tudo, né? Nós podemos aprender coisas com pessoas muito simples. Aliás, lendo os devocionais que os irmãos publicam quase que diariamente na nossa leitura bíblica coletiva, eu aprendo muitas coisas importantes ali.
eu fico pensando como é que eu não tive essa percepção desse texto, né? Mas eu vejo ali irmãos que não tiveram curso de teologia, talvez não leram grandes livros teológicos, mas escrevem coisas que são, de fato, muito inspiradas, muito elucidativas, tá certo? Mas por quê? Porque vão sempre com uma postura de aluno. E quem lê aquilo precisa também ter essa postura de aluno. Bom, Apolo ensinava sobre Jesus com muita coragem e ele ensinava com muito fervor na sinagoga judaica. E quando decidiu ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Então, quando Apolo chegou a Caia, já conhecendo um pouco mais, sendo até assim, num certo sentido, sendo discipulado ali por Priscila e Áquila, ainda por um breve tempo, então ele vai para a Caia e ali os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E por que ele levou essa carta em mão, essa carta de irmãos que foram encorajados em receber Apolo? Porque era um homem assim de alto quilate espiritual, um homem de muito conhecimento e um homem muito correto no seu modo de vida. E quando lá chegou, Apolo realmente ele confirmou tudo aquilo que talvez ele levasse escrito sobre ele naquela carta que os irmãos haviam mandado nas próprias mãos de Apolo. Quando lá chegou, auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debates públicos, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, realmente, Apolo, ele fez um grande trabalho, auxiliou as pessoas. E ele protegeu, mais uma vez, ele protegeu aquelas pessoas contra um falso ensino, contra um ensino que desacreditava Cristo. Muito bem, Paulo havia enviado esses 2 discípulos aqui, o Zenas, né? Zenas e Apolo, com essa carta em mãos para Tito. E ele, e aqui Apolo, tanto Zenas quanto Apolo deveriam ajudar nos trabalhos na igreja de Creta, naquilo que fosse necessário. Bom, Apolo já tinha um coração voluntarioso lá em Acaia, na cidade de Acaia, e aqui não seria diferente. Com certeza ele ajudaria aquela igreja de Creta naquilo que fosse necessário. Tito, por sua vez, deveria fornecer o que fosse necessário para que esses 2 discípulos continuassem a viagem. Quer dizer o seguinte, tanto Zenas quanto Apolo, eles foram ali com uma missão. Aqui o verso 12 diz, quando eu enviar Artemas, o Tíquico, até você, faça o possível para vir ao meu encontro. Lá no 13 diz, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quer dizer o seguinte, Paulo mandou Zenas e Apolo até Creta, a fim de entregar essa carta nas mãos de Tito, com todas aquelas orientações que nós já estudamos nas 7 últimas semanas, e também para avisar que Paulo estaria logo mais lá em Nicópolis, que também Paulo desejaria ver Tito. Mas assim, Zenas e Apolo estariam ali de passagem, eles ficariam um pouco tempo naquele lugar, naquelas igrejas, e eles continuariam a viagem. A gente não sabe para onde que Zenas e Apolo iriam após Creta, mas Tito recebeu a seguinte instrução, olha só, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Tito deveria fornecer aquilo que fosse necessário. Não se sabe para onde eles iriam após ter cumprido a missão em Creta. Mas o fato é que a missão deles deveria ser garantida por meio de ajuda financeira, uma ajuda material. E Tito deveria organizar isso. Esse versículo ensina, irmãos, que as igrejas locais devem contribuir com os missionários ou pregadores do evangelho.
Nós temos aqui uma clara indicação missionária aqui. Se trata aqui de 2 missionários que viviam do evangelho, eles não trabalhavam em outras coisas. Então, eles precisavam ter sustento, tanto para hospedagem, quando não haveria, talvez, locais por onde eles passassem, e talvez não houvesse irmãos que o recebessem em casa, eles teriam que ficar em alguma hospedaria, mas mesmo para alguma viagem de navio, ou para alimentação, tudo isso eles precisavam ter garantido. A maioria dos missionários da época de Paulo, assim como muitos missionários hoje, não consegue ganhar o próprio sustento pela própria dedicação exclusiva do trabalho. E aí eles vão necessitar de uma ajuda de igrejas locais. Esses ministros, estes aqui são os ministros que, de acordo com 1 Coríntios, verso 9, devem viver do evangelho. Também, por outro lado, não há problemas quando o missionário levanta o seu sustento com o próprio trabalho. Isso não é problema nenhum. Paulo fez isso. Paulo era um construtor de tendas, um construtor de barracas, e ele deve ter feito isso por um bom tempo. É claro que chegou o momento em que ele, de fato, ele precisou da ajuda de irmãos. Vamos lembrar que Paulo também passou por prisões, tá certo? Então, houve situações em que ele, de fato, precisou de ajuda. Mas fazer tendas, trabalhar em algo secular e fazer isso dividido com a igreja, com a missão, nem sempre é possível. Às vezes a igreja é grande, o campo missionário é grande e demanda muito da pessoa. Às vezes ele vai conseguir, porque ao fazer um trabalho ali junto, numa profissão, ele vai ter muito mais acesso às pessoas de determinado país, tá certo? O fato é o seguinte: muitos missionários, tanto naquela época, mas muito mais hoje, são abandonados no campo. Eu conheço muitos relatos de missionários que foram abandonados pelas igrejas, que os enviaram assim, sem sustento nenhum, deixaram de ser sustentados, e muitos acabaram voltando para o país de origem. Logicamente, irmãos, que nem sempre há um único culpado nessa situação. Às vezes a igreja abandona, sim, há casos, né, por alguma situação ou outra, mas também há casos em que o missionário deixa de fazer contato com os mantenedores. De todo modo, a obra missionária nunca deveria ser prejudicada por falta de recursos financeiros, principalmente quando isso é possível, quando há essa possibilidade de as igrejas fazerem isso, né? As igrejas não deveriam estar tão preocupadas aí em ficar fazendo poupança, né? Mas pelo contrário, né? Eu acho que deveriam sim, né? Aplicar cada vez mais no trabalho missionário. Afinal de contas, eu, você, somos fruto de um trabalho missionário muito primitivo, lá já dos tempos de Jesus, passando pelos apóstolos, Paulo, vai passando pela Idade Média, lá com os grandes reformadores, passa então depois pela Idade Moderna, chega à pós-modernidade, chega em nós, e nós, em algum momento, fomos evangelizados por missionários. Mas por quê? Porque houve esses recursos disponibilizados para que o evangelho chegasse até nós, tá certo? Então, de fato, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra ela vai precisar desses recursos muitas vezes, tá certo? Então, o pastor Guto tem muito mais propriedade do que eu para falar desse assunto, tá certo? Talvez em algum momento ele possa até falar sobre essas questões missionárias, né? Mas eu imagino que esse combinado entre igreja e missionário ele precisa ser muito estreito, a fim de que os contatos não sejam perdidos, né? Nem a igreja deixe de mandar o recurso e muito menos o missionário deixa de enviar relatório, né? A gente vê muito bem a postura de Paulo, sempre enviando cartas, sempre mandando emissários aí para relatar tudo o que Paulo estava fazendo. Ele queria que as pessoas ficassem informadas, tá certo? E Paulo ele foi aqui um missionário por excelência, conforme o irmão Ronda falou, um grande gestor, né? E nesse caso, o papel do missionário enquanto gestor não é gerir apenas bens financeiros, né? Mas é gerir pessoas, né? Gerir relacionamentos, gerenciar os relacionamentos. Isso também faz parte do trabalho missionário, né?
Nós temos aí um missionário, né, Josué, que sempre faz isso, né? Sempre faz esse trabalho aí de informar os seus mantenedores, e isso já faz décadas. E de acordo com o que o pastor Guto já confidenciou, já falou, nunca perdeu um mantenedor. Mas por quê? Porque ele sempre está ali mandando boletins, e eu vejo o pastor Hermes, o pastor Guto, até eu já participei em alguns momentos, pegando aqueles boletins, dobrando, envelopando e mandando para as igrejas essas informações, né? São cartas missionárias, aquilo que Paulo também fazia com muita excelência. E já no verso 14, a palavra diz o seguinte: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que sejam necessárias e não sejam improdutivos. Muito bem. Não é natural do ser humano fazer boas obras, não é mesmo? Isso é algo que Deus vai colocando nas nossas vidas. Nós somos, irmãos, inerentemente egoístas. E compartilhar é algo que precisa ser aprendido. Pega por base uma criança pequena ali, como ela tem dificuldade de compartilhar o seu brinquedo com o seu coleguinha. Tá? Então, o egoísmo, ele veio nesse pacote todo que o pecado acabou conferindo a cada um de nós. Bom, mas Paulo vai falar o seguinte: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Quem eram esses nossos aqui que deveriam aprender a dedicar-se às boas obras? Nós não sabemos precisar exatamente de quem se trata. É possível aqui que sejam os crentes de Creta, já que Paulo está escrevendo essa carta lá para os cretenses. No entanto, boas obras é um tema que se repete nessa carta por algumas vezes. E nesse contexto pode significar receber com hospitalidade. Afinal de contas, estava vindo ali Zenas e Apolo. E aqueles irmãos ali, Tíquico, juntamente com a liderança da igreja, então precisavam atender com boas obras, recebendo esses irmãos com hospitalidade. Os evangelistas itinerantes necessitavam de roupas limpas e próprias para o uso. E eles tinham também necessidade de dinheiro e também de alimento para poderem continuar a viagem, mas precisavam, sobretudo, de comunhão. Tá? Então, roupa limpa, comida, um local de pouso, comunhão, eram coisas muito necessárias, né? O pastor Guto, certa vez, me contou aí que, se eu estiver enganado aqui o nome, depois o pastor Guto pode me corrigir, mas quando o pastor Takeo Monobe esteve aqui, parece que foi ele que evangelizou toda essa região, e fazia, assim, centenas de quilômetros viajando aqui o estado, implantou essas igrejas aqui do interior paulista, e quando chegava em alguma igreja, alguns irmãos davam um saco, sei lá, de arroz, de alimento que tinha que levar, às vezes andava a pé ou a cavalo, seja lá o que for. Depois o pastor Guto ele vai poder também falar um pouquinho mais disso. Mas vocês percebam que era um homem que andava, às vezes, solitário, sozinho, com a companhia ali do Espírito Santo na vida dele, mas que fez um trabalho incrível. E tudo isso aconteceu graças à hospitalidade, ao cuidado, à gentileza daqueles irmãos que o receberam, daquelas pessoas que o receberam nas suas casas. E assim aconteceu com muitos missionários ao longo da história. Então, a fé aqui ela é frutífera quando quem tem recursos, não importa quanto recurso for, é capaz de suprir as necessidades diárias de quem delas necessita. Se alguém puder ajudar com R$1, que ajude com R$1. Se alguém puder ajudar com 1.000, que ajude com 1.000. Mas ajude segundo, aí a palavra vai ser bem clara, ajude segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Eu acho que essa deveria ser a nossa chamada diária, no sentido de ajudar, de fato, contribuir com aquilo que Deus propôs no nosso coração. E sempre orar para que Deus realmente inunde o nosso coração de misericórdia por aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. E outro significado para boas obras é dar esmolas. Esse costume de dar esmolas, esse costume judeu, foi transmitido para o cristianismo primitivo. Então, os cristãos primitivos também davam esmolas. E essa é uma dimensão muito necessária da fé que é perdida no fervor evangelístico e também no fervor
E nesse fervor, todo o serviço terreno é muitas vezes abandonado pelo ideal de salvar almas. É claro, irmãos, que o salvar almas, de anunciar o evangelho, de levar pessoas para Cristo, tem que ser nosso primeiro alvo. Mas daí a gente acaba terceirizando a boa obra para o fundo social da prefeitura, como se só eles deveriam fazer algo, ou então terceirizamos, dizendo o seguinte, não, obra não salva, é coisa que os espíritas fazem, coisa que católicos fazem, os outros fazem. O nosso trabalho aqui é evangelizar. Irmãos, isso é uma grande bobagem. As boas obras, elas estão previstas nas Escrituras, inclusive dar esmolas. E eu aprendi o seguinte, quando eu for dar esmolas, eu não vou ficar julgando aquela pessoa. Se ela poderia trabalhar, se ela não poderia trabalhar, o que ela vai fazer com aquele dinheiro? Ah, eu não vou dar porque vai usar droga, isso, aquilo. Olha, irmãos, a mim compete fazer a boa obra. Se a pessoa quiser usar aquele dinheiro para comer ou não, isso vai ser o problema dela. É dela. Esse é o meu pensamento. Tá certo? Se eu estou tão preocupado assim com o que ela vai fazer com aquele R$1 ou R$2, eu deveria estar preocupado com muitas outras coisas, né? E a gente sabe que aquele R$1 ou R$2 ou R$5 não vai salvar aquela pessoa da lama, mas vai ser um atenuante se ela for usar aquele dinheiro para comprar algo em termos de alimento, tá certo? Então, a nossa função aqui é não julgar quem está numa pior, quem está lá, sei lá, vivendo uma vida infeliz nas drogas, por exemplo, na bebida alcoólica, ou coisa assim, né? Não é a nossa função ficar julgando essas pessoas. Se vamos dar algo para elas, então que a gente faça isso de coração. Ou simplesmente a gente não dá, tá? Também ninguém é obrigado a fazer isso. Mas que é uma prática importante, Eu, por exemplo, tenho um critério assim, olha, eu gosto de ajudar principalmente mulheres que eu vejo assim que são mais idosas, que realmente estão... ajudo também, muitas vezes, eu dou aquela esmola, vamos usar esse nome, esmola, eu sei que é um termo muito delicado, até feio hoje em dia, né? Mas vamos usar, eu dou esse dinheiro, mas quando eu dou até para um jovem, eu não fico julgando o que ele vai fazer com o dinheiro, tá? Às vezes a pessoa vem ali com sinceridade, eu fico ali colocando entraves, mas eu particularmente prefiro ajudar pessoas idosas. Eu sei que são pessoas que já vivenciaram muitas situações, não sei porque elas estão ali, não conheço a história delas, mas eu tenho essa preferência de poder ajudar essas pessoas, né? Então, ore, olha, coloque ali um público no seu coração, e se você quiser ajudar de maneira geral, em contribuições com esmolas, saiba que isso é algo que Deus também espera dos cristãos, e quando você for fazer isso, não fique tecendo julgamentos, né? Acho que isso é o mais importante. Bom, nesse sentido que nós falamos agora, como pode existir o amor de Deus em uma pessoa que vê o seu irmão em necessidade, mas nada faz para procurar suprir, ao menos com o básico? Nós temos muitos irmãos que passaram dificuldades esse ano por conta da pandemia, né? Nós temos grupos na igreja, né? Que ajudam algumas pessoas, né? Às vezes, aí alguém certa vez falou assim, pastor, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Talvez a gente não consiga ajudar todo mundo porque não é todo mundo, o nome de todos que chegam, por exemplo, para mim. Para mim, chegaram algumas pessoas, então a gente vai se esforçar para que essas pessoas sejam ajudadas. Tenho certeza que para o pastor Guto, para o pastor Hermes também. Mas a igreja fez uma força coletiva de ajudar com cestas básicas, e a gente mandou muitas cestas básicas, muitas máscaras, muitos aventais que foram doados, assim, muitos recursos financeiros que também foram doados. Resolveu todos os problemas das pessoas? Certamente que não. Mas, irmãos, se deu para pagar uma conta de água, de luz, comprar algo para as crianças, um alimento, olha, eu tenho certeza que Deus ele se agradou muito, muito dessas situações, tá? Então, não vamos ficar também com aquele pensamento, já que eu não posso ajudar com tudo, não vou ajudar com nada, né? Calma, né? É aquela velha história daquela pessoa que tinha muitas aquelas estrelas do mar na praia, e uma pessoa ficou jogando aquelas estrelas do mar para dentro do mar, né?
tentando salvar. Só que eram milhares, né? E alguém vendo aquela cena ficou assim, intrigado com aquilo e chegou e perguntou para aquela pessoa: ora, você, que diferença faz você ficar largando, jogando essas estrelas do mar para dentro do mar? Olha quantas milhares que tem aqui. E aí ele falou o seguinte: para essa estrela vai fazer diferença. Para essa estrela vai fazer diferença. Pode ser que não faça para as milhares, mas para uma vai fazer diferença. Talvez não todos os judeus fossem salvos por alemães piedosos da época, mas fez muita diferença para aquelas centenas, até milhares de pessoas que foram salvas pela caridade, de pessoas que não se dobraram ao nazismo da época. Muito bem, vamos pensar nisso, né, quando nós formos contribuir financeiramente com os irmãos mais necessitados, sejam eles missionários ou não missionários. Zenas e Apolo estavam chegando aqui para suprir espiritualmente a igreja, estavam levando uma carta em mãos depois de passar por perigos. No entanto, eles precisavam ser supridos de modo material, precisavam continuar a viagem, e não deveriam ser considerados um peso por esse motivo. Eles deveriam sim ser alvo das boas obras. Precisamos, irmãos, estar certos de que cada pessoa carente ou hóspede que chega na nossa casa, o Senhor Jesus deseja vir ao nosso encontro e nos abençoar, para que possamos experimentar e transmitir sua amabilidade para com essas pessoas. Hebreus fala que muitos receberam anjos das suas casas sem o saberem, né? Quem sabe a gente às vezes não possa receber algum anjo disfarçado em nossas casas. Nós temos a chance de demonstrar o amor de Jesus por essas pessoas. Os crentes deveriam fazer tudo isso para não serem frutíferos ou serem improdutivos. O cristianismo daquela época, assim como agora, deve ser muito mais do que travar disputas teológicas guardando essa doutrina. Tudo isso é importante, mas deve ser uma demonstração diária de cuidado, de gentileza para com os necessitados. Às vezes, conforme eu já falei em outro estudo, a necessidade não é financeira, irmãos, tá? Quando a gente fala assim, ajudar os necessitados, sempre vem à nossa mente aquelas pessoas que estão empobrecidas financeiramente. Isso é verdade, em primeiro lugar é isso. Mas nós temos pessoas que são abastadas e que têm outras necessidades, e às vezes que estão no fundo do poço. E aí nós podemos doar nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso cuidado. E por que não? Pagar um café para essa pessoa, né? Convidar essa pessoa para comer na nossa casa. Sem dúvida, ela vai também se sentir muito, muito honrada. Fé subjetiva, de coração, mas também uma fé objetiva, de ajuda, elas têm que andar sempre juntas. E, por fim, o verso 15, todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Paulo conclui aqui com uma saudação coletiva. Ele não estava sozinho, embora ele não mencione os seus companheiros. A fé em Cristo e o cuidado dos seus companheiros mantiveram Paulo firme para a realização da obra missionária. Paulo não fazia questão de estar sozinho. Irmãos, muitos pastores, pregadores famosos, em algum momento eles se sentem tão sozinhos porque eles cavaram o túnel da sua própria, ou o poço da sua própria solidão, né? Eles afastaram seus amigos de si, porque eles se consideravam muito importantes e insubstituíveis. Paulo fala o seguinte: olha, todos os que estão comigo enviam saudações. Olha, Paulo ele não estava sozinho. E, irmãos, eu me sinto hoje muito abençoado em estar nessa igreja, tendo companheiro junto comigo. Eu já pastoreei igreja sozinho, no início do meu ministério. E eu confesso que pela minha falta de experiência foi muito, muito difícil, tá? Mas hoje ser pastoreado, ser cuidado, ter companheiros junto comigo, mais experiente, como o pastor Hermes, como o pastor Guto, para mim realmente é uma bênção. Eu sei que eles me mantêm em pé. E isso eu louvo a Deus pela vida deles. A fé em Cristo e o cuidado dos seus companheiros mantiveram Paulo firme para a realização da obra missionária. E assim, irmãos na igreja, que possamos também nos firmar uns aos outros
para que a obra, para que a igreja do Senhor não capengue. Lembrando que a igreja é um corpo, o corpo tem pernas, e todos nós precisamos fazer parte dessas pernas para que a igreja toda fique em pé, né? Talvez algum ali vai ser o braço e tal, né? O coração, mas alguém tem que ser as pernas, né? E que possamos ser isso aqui. Bom, aqui Paulo saudava os que o amavam na fé, né? Ele diz: saudações àqueles que nos amam na fé. Tratava-se dos verdadeiros crentes em Cristo. Eram pessoas que amavam na fé, de fato demonstravam esse amor por fé. A fé, ela se torna atuante por meio do amor, e o amor recebe força da fé e liga as pessoas pelo amor. Olha só, fé e amor são coisas que andam juntas. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, lá na galeria lá dos dons, né? Que no fim vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante de tudo é o amor, né? Mas um amor ligado pela fé, né? Pela fé mútua que nós temos em Cristo. E por fim, Paulo conclui com uma bênção muito comum em todas as suas cartas: a graça seja com vocês. A bênção da graça é sinal de união. E o apóstolo Paulo sempre fez questão de que a bênção acompanhasse a sua carta. Irmãos, se a nossa bênção sempre acompanhasse as pessoas que depois de sair de uma conversa com a gente, elas pudessem sair dali assim abençoadas, não necessariamente com a palavra graça, mas que nas nossas conversas sempre houvesse ali um ambiente de graça, em que a pessoa saísse dali da conversa agraciada, abençoada, estimulada para vivenciar a fé cristã. Se isso começar a acontecer de uma maneira muito mais presente do que já é na nossa igreja, olha, eu tenho certeza de que o avivamento ele vai explodir e muitas coisas boas serão presenciadas na nossa igreja. Irmãos, eu quero ouvir de vocês agora o que Deus falou, o que você tem agora ainda para compartilhar, o que você aprendeu até aqui e o que você poderia pôr em prática na sua vida após esse estudo. Vocês conseguiram compreender? Eu vejo nesse final aí que, claro, Paulo, ele buscava sempre atender a necessidade dos outros, mas a gente percebe nas suas palavras que ele tem uma necessidade também da presença, né, de pessoas, e a gente é assim, né, todo mundo necessita de estar integrado, de ter amigos, de ter irmãos, de ter colaboradores por perto. Então, isso mostra bastante a humanidade do apóstolo Paulo, né? O grande líder que ele foi, mas a sua necessidade pessoal também, né? Sempre ele diz assim, olha, eu desejo muito que tal pessoa esteja aqui, que ele venha em breve, né? Vem aqui passar o inverno comigo, alguma coisa assim, né? Então, existe uma necessidade muito humana em todas as pessoas, né? Eu creio que isso é realidade para nós também, né? Obrigado, Guto. O Gilson escreveu algo aqui, ele diz: aprendizado importante para mim, fé e amor andam juntos. Ok? Isso é mesmo. Deixa eu falar. Mister. Um aprendizado que em São Paulo, a gente vê pedindo esmola. E eu costumo julgar, sim. Será que ele é difícil para mim dar uma esmola sem ficar achando, ele vai comprar droga, ele vai comprar álcool. E aí, uma época, aqui em
em Marília, quando a gente vai, eu costumo levar um pacote de biscoito. Aí, se alguém vem pedir alguma coisa, eu dou o pacote de biscoito, aí não preciso ficar julgando nada. Então, não sei se isso é correto, eu teria que dar uma esmola em dinheiro mesmo e não ficar julgando. Será que ele vai comprar o que ele está precisando, né? É isso. Esther, se é uma estratégia que você adotou, ela é válida. Ela é válida, não tem problema. Tá? Aliás, é uma ideia muito boa, você deu uma ideia ótima, né? Acho que eu vou comprar salgadinho, essas coisas aí, ter no carro sempre, né? É ótimo isso aí, né? Por que não? Aqui em Não São tem que Paulo ser. é que tem mais, quando a gente vai de metrô, pega isso, aquilo, toda hora tem alguém pedindo. Aí, aqui em Marília já é menos, né? Então... Mas seja como for, é ajuda. Você deu um biscoito, deu sei lá, um refrigerante, deu um suco, né? O Refrigerante, próprio Jesus não. fala que... o próprio Jesus... O próprio Jesus fala assim, olha, quem der um copo de água, um desses meus pequeninos, a mim me deu, né? É isso aí. É melhor água do que refrigerante. Refrigerante faz mal. Essa questão de esmola, né? A orientação de que a gente não deve julgar, né? Porque quando a gente julga, a gente está errando, né? Agora, se o outro errar, o problema é dele, mas o outro que acerta com Deus. E quando a gente julga, a gente tem que acertar com Deus, né? Isso vale não só para esmolas, que, aliás, a sua explicação ficou muito clara, muito detalhada, foi muito legal mesmo. Obrigado. Mas isso vale para todas as coisas, né, pastor Marcos? Para tudo. A gente costuma julgar muito, não é? Então, eu acho que a gente não deve julgar, é isso mesmo que você falou. No que a gente julga, a gente tem que prestar contas com Deus, porque a gente está errando. É melhor deixar que o outro preste contas para Deus, e não a gente. Mas é verdade o que a Esther falou, a gente tem uma tendência natural de julgar, acho que a gente tem que lutar contra isso e pedir que Deus nos abençoe nessa direção, né, Esther? Eu também tenho essa questão. Eu vejo um cara, falei, esse cara tem jeitão de drogado, mas quem sou eu para ficar julgando, né? O que eu posso fazer muitas vezes em São Paulo, eu nem abro o vidro, porque é um risco grande, né? Mas se vai dar, é melhor dar sem julgar mesmo, né? Sim, sim. Muito boa essa explicação, viu, pastor? Quanto à esmola, a Esther lembrou do pacotinho de biscoito, e minha nora, ela sempre carrega no carro bolacha, alguma coisa para ela dar. Ela faz de propósito isso, porque ela fala assim, dinheiro, eu não sei, porque sou mulher, fica complicado, mas ela carrega sempre alguma coisa. Outra coisa que o senhor disse é que, não sei se é senhor... Não tem problema. Espera aí. Que suprir as necessidades, não só financeira, mas também espiritual, também um apoio emocional e tudo isso. E nós temos orado pela nossa rua, pelos nossos vizinhos. E eu tenho muito próximo da minha casa 2 irmãos e uma senhora idosa, é mãe deles. Ela tem Alzheimer, ela não sabe nada, às vezes ela chama o filho de pai e está assim. E eles não têm funcionária, não têm empregado, não têm nada. O mais novo cuida da mãe, dá banho, faz tudo. E cuida muito bem, cuida da casa, deixou de trabalhar para ficar em casa e poder cuidar da mãe, porque arrumou algumas pessoas, não deu certo, começaram a brigar com ela e eles não quiseram. Então, eles têm honrado muito, muito, muito. E a gente sempre falando alguma coisa de Jesus, mas com muito cuidado, com muito medo que eles não fossem gostar, e a gente não queria quebrar esse relacionamento para continuar. E o mais novo fez aniversário, agora, um mês atrás, mais ou menos.
e nos convidou para ir lá comer o bolo, só nós. Eu, o Mané, ele, o irmão, a mãe, uma tia que mora aqui também, perto. E aí nós fomos. E quando ele ia cortar o bolo, o Mané falou para ele assim, eu estou sentindo que eu gostaria de orar por você, eu posso? Ele abriu um sorriso, pode, eu quero, o irmão, todo mundo. E aí, o Mané orou, no dia seguinte ele veio dizer assim, você sabe que foi a primeira noite que eu dormi a noite inteira, que eu senti uma paz muito grande. Aí o Mané, tá bom, o caminho está aberto, né? Porque agora a gente tem liberdade para falar. E essa semana, o irmão mais velho estava aqui no portão, conversando com a gente, e ele disse assim, Mané, eu vou viajar. Amanhã vou para Florianópolis levar minha irmã, que ganhou um netinho, e nós vamos lá para visitar. E eu quero que você ore pela nossa viagem, ore por nós. E aí nós ficamos, assim, muito agradecidos, porque a gente achava que era uma barreira gigante para falar com eles. E não é. E aí, quando ele levantou para ir embora, ele falou, olha, eu queria falar para vocês que a minha irmã é de Herculândia e ela frequenta a Igreja Batista há 10 anos. E aí nós falamos, olha, a gente que cria a barreira, a gente que fica inventando e menabolando coisa para não fazer, para não, assim, achando que vai melindrar. E Deus já está fazendo, Deus já estava fazendo, sabe? Então, quanto à questão de abençoar e de ajudar as pessoas, a gente tem que ir, porque quem está fazendo é Deus e não é na nossa força. Isso nos deixou muito animados. Nós vamos continuar agora. E até o Mané convidou eles, assim que acabar essa pandemia toda, para a gente começar um estudo. E eu já convidei ele, o mais velho, para a reunião dos homens, aquela sexta-feira, né, que a gente fazia. E ele concordou? E ele concordou, falou, pode me chamar que eu vou. Então, são 2 irmãos solteiros, bem, assim, bem idade avançada já. Obrigado pelo testemunho. Esse culto de sexta nós vamos voltar com ele, mas quando tiver a pandemia, eu falei para espaço, tá? Porque agora não dá. Ali é um ambiente muito mais íntimo, mais próximo, então nós não vamos querer distanciamento social não lá depois, tá? A gente vai querer proximidade, mas para isso vai ter que a pandemia já ter sido superada, né? Ou ter a vacina, tá certo? Obrigado pelo testemunho, viu? A Priscila coloca o seguinte, precisamos nos dispor a fazer mais boas obras, pois vivemos para servir mais o próximo do que para ser servido. É verdade, isso é um princípio aí que o próprio Jesus ensina. A Nami escreve o seguinte, em Maringá existem placas nas ruas, colocadas pela prefeitura, dizendo para não dar esmolas. Acredito que tem um bom trabalho de assistência social que cuida dessa área. Em Marília também já vi essas placas, em outras cidades, né? É possível que tenha, né? Eu, assim, sou marido, não acredito muito, sabe? Não acredito muito. Mas eu também não conheço Maringá, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Por outro lado, às vezes as prefeituras têm critérios, assim, para ajudar, e nem todas as pessoas também vão preencher certos critérios e tal, né? E isso acaba atrapalhando, né? Lembrando, sim, que muitos que acabam usando droga, né? Eles não chegam, né, por exemplo, num serviço de assistência social. Eles ficam já meio à margem, até porque não tem força, não querem ser fiscalizados, né? Então, também tem esse lado, tá certo? Mas eu já vi essas placas aí em Marília, eu não sei até que ponto se tem algum tipo de efetividade, tanto no sentido de ajuda, mas também eu não sei se isso inibe as pessoas de darem esmolas ou não, tá? A Priscila ainda escreve aqui em Marília também tem essas placas, né? Ela também já viu, né? Para não dar esmolas. E tem o telefone da assistência social. Não saberia dizer se isso funciona ou não, tá? Alguém mais para finalizar? Ô, Guto, as informações que eu dei lá sobre o Takeo estavam certas? Tem alguma coisa para corrigir aí? Aquele exemplo que você deu, que
as pessoas, os missionários no início recebiam, às vezes, saco de batata, arroz e tal. A gente não tem, assim, bem um registro do Takeo Monobe, mas nós temos um registro do Shimekichi Tanaami, que é, acho que, tio-avô da Esther, é isso, né? Tem um registro porque ele registrava tudo, ele escrevia tudo, né? Então, tem um registro que ele estava viajando e tal, e a família o recebeu muito bem, tudo, e na hora de um saco de batata para ele, né? Só que o saco de batata era muito pesado e ele não conseguia levar para casa. E ele foi arrastando esse saco de batata e chegou um momento na estrada que ele enterrou metade, levou o que ele conseguia carregar e depois voltou para desenterrar e carregar o restante, né? Porque aquilo era o sustento para a família, né? Era aquilo que Deus tinha enviado para eles comerem naqueles dias, né? Então, realmente, a gente vê assim que Deus usava pessoas e ainda usa pessoas para suprir os missionários, os obreiros, né? Tá joia. Obrigado, Guto. Você quer finalizar com uma oração aí? Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela conclusão do livro de Tito. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que foram muitas e muitas horas de preparação e muitas aulas também. Mas com certeza, Deus, tudo aquilo que aprendemos aqui são coisas importantíssimas para a nossa vida e que valem, ó Deus, para as próximas gerações também. Deus continua abençoando e inspirando o pastor Marcos Roberto na preparação desses estudos e que tudo aquilo que o Senhor mostrar para ele, ó Deus, que ele consiga transmitir assim como tem feito, ó Deus, para cada um de nós. Obrigado também por cada irmão, irmã que tem entrado nessa sala de aula. Ó Deus, eu tenho convicção de que o Senhor tem falado, de que o Senhor tem instruído e abençoado cada um, Deus. E que esta palavra, Senhor, que nunca volta vazia, possa realmente trazer transformação na vida de cada um de nós que temos aprendido. Nós oramos agradecidos a Deus e pedimos que o Senhor nos dê um bom domingo na tua presença e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Semana que vem nós estudaremos aquela parábola que eu havia falado, tá? Que surgiu uma dúvida do irmão Giro e tal, então nós vamos estudar essa parábola. Eu não sei se o irmão Giro vai estar presente. Se não tiver, a aula vai ficar gravada, de qualquer maneira, vai ter o material depois, tá bom? A semana passada eu esqueci de mandar para o Vitinho o estudo, tá certo? Aí mandei ontem para ele, mas ainda não, acho que não deve estar no YouTube. Mas vão ter essas duas aulas, da semana passada e de hoje também, vão estar aí no YouTube, eu acho que até à noite, amanhã cedo, tá bom? Deus abençoe e até a semana que vem. Obrigada. Bem, Obrigado. obrigado. Bom domingo. Tchau. Tchau, tchau.